Josué, capítulo de número 6. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 6 e o versículo de número 1 a seguir. Procura dando glória a Deus e dando aleluia. Os amados encontraram, queiram confirmar dizendo amém. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Amém? Levanta a tua mão ou a Bíblia para o céu e diga: Senhor Jesus. Fala mais forte: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Fala comigo, Senhor. O meu coração está aberto para receber a tua palavra. Podei vos assentar, meus irmãos, e aos que tiverem razões para ser gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus bem forte. Para Jesus, batendo palma e dando glória a Deus. Mais forte, palmas e glória a Deus. Palmas e glória a Deus. Amados, este texto que nós fizemos menção de ler é um texto que ele vai falar da história dos filhos de Israel. Estes filhos de Israel foram escravizados durante muitos anos na terra do Egito. Deus havia feito uma promessa aos ancestrais deste povo, dizendo: eu os tirarei da terra de escravidão e os colocarei na terra que mana leite e mel. Desde então eles seguiam esta promessa, aguardando o momento do seu cumprimento. A Bíblia Sagrada, ela disse que Deus vai levantar a vida de Moisés para ser aquele pela qual, através dele, haveria de chegar livramento para os filhos de Israel. Moisés, ele vai ser aquele homem que vai conduzir o povo rumo à libertação. Moisés vai ser aquele que vai retirar, por ordem de Deus, o povo do Egito. Eles vão sair do Egito e vão ficar durante alguns anos peregrinando no deserto. No deserto que este povo está peregrinando, eles vão viver as maiores experiências deles com Deus. No deserto que este povo estava, eles vão de fato experimentar o cuidado de Deus para com eles, porque tinha homens velhos, homens novos, mulheres, crianças, todos estavam no deserto. E é bem verdade que nós sabemos que no deserto não há oásis para eles tomarem água, no deserto não há local específico para que eles pudessem prover algum alimento para que não morresse de fome. No deserto eles não tinham nenhum local para se esconder do sol escaldante do deserto. No deserto, este povo durante a noite não
nada para aquecer-se do frio, para que ninguém padecesse por causa do frio. E foi exatamente por esta grande necessidade do povo que eles viveram as maiores experiências com Deus, porque quando eles estavam com fome, o texto sagrado diz no livro de Êxodo que Deus providenciava maná do céu no deserto, mas ninguém morria de fome. Quando eles estavam com frio durante a noite, ele se manifestava como uma coluna de fogo, aquecendo aquele povo para ninguém morrer de frio. Quando o sol escaldante do deserto chegava, aquele povo, eles viam a mão de Deus agindo em favor deles, e enviava uma nuvem para fazer sombra, para que o sol não matasse aquele povo de calor. Enfim, eles estavam sendo cuidados por Deus, eles estavam sendo tratados por Deus, estando no deserto, estando em um lugar difícil, estando em um local aonde possivelmente não encontrariam refrigério para as vossas vidas, aonde não encontrariam refrigério para as vossas almas, alimento para os seus filhos. Deus sempre estava manifestando, e o manifestar de Deus para aquele povo no deserto era tão somente para explicar-lhes e fazer-lhes entender: vocês estão no deserto, mas nunca se esqueçam, as minhas mãos estão estendidas sobre vocês para lhe dar vitória. Vocês estão num ambiente difícil, mas as minhas mãos estão sobre este povo que está debaixo da promessa. Sendo assim, este povo vai experimentar diversas vezes, diversos dias, porque passaram anos no deserto, porque passaram anos nesse ambiente de dificuldade, mas eles experimentaram todos os dias em que eles estavam no deserto o cuidado de Deus. Vai aparecer também, eles vão chegar no deserto diante de uma situação bastante delicada, porque Faraó agora está vindo com o seu exército atrás dos filhos de Israel que estavam no Egito trabalhando, e Faraó percebe: os escravos saíram, o povo de Israel sai. Agora a produtividade do Egito automaticamente vai desaparecer, porque eles é quem produziam, eles é quem trabalhava. Vamos voltar atrás deles, vamos tentá-los trazê-los de volta, e caso eles não decidam voltar, nós os mataremos. Esta era a estratégia do Faraó, indo atrás dos filhos de Israel. E agora os filhos de Israel percebem que estão sendo perseguidos e eles estão encurralados, sem nenhuma saída. Eles não podem fugir para os seus lados, porque existem montanhas. Eles não podem voltar para trás, porque Faraó está com o objetivo de matá-los. E diante deles, eles têm agora o Mar Vermelho, e eles não vêem possibilidade humana de atravessar para o outro lado. Foi neste momento, na minha avaliação, que eles, os filhos de Israel, viveram a maior manifestação de Deus, a maior prova do cuidado de Deus para com a vida daquele povo. Um forte vento veio, assoprou-se um forte vento, as águas do Mar Vermelho se abriu, aquele povo atravessou para o outro lado em terra seca, o mar ainda aberto. Faraó, juntamente com seu exército, ele vai tentar ir atrás deste povo, e nesta porta que foi aberta no Mar Vermelho para os filhos de Israel passar. Só que ele não consegue, porque logo após os filhos de Israel passar, esta era uma porta que Deus havia aberto para aquele povo passar. E a porta que Deus abre para o seu povo passar, não adianta o inimigo tentar atravessar na mesma porta. A porta é apenas para aqueles que Deus escolheu passar. Eu gostaria que você levantasse a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, porque eu trago de Deus, eu tenho autoridade
para glorificar o nome santo do Senhor. Eles glorificam o nome do Senhor. Miriam, ela vai adorar o Senhor juntamente com os filhos de Israel. Após eles atravessarem o Mar Vermelho, eles atravessam e têm razões então para celebrar a Deus pelo cuidado que Ele tem sobre a vida do teu povo. Quem aqui tem percebido o cuidado de Deus para com a tua vida? Levanta a mão e dá glória a Deus. Mas eu preciso dizer, para chegar no texto que nós lemos, vai chegar um determinado tempo, eles estão a caminho da terra prometida. Canaã era o lugar pela qual Deus havia prometido para eles. Mas entre onde eles estavam e Canaã, eles precisavam vencer as muralhas de Jericó. Moisés, ele vai vir a faltar, Deus o recolhe, e agora quem está na liderança do povo é Josué. E agora que Josué está na liderança do povo, conduzindo o povo até a terra de Canaã, até o local que Deus havia prometido para aquele povo há muitos anos atrás, eles chegaram então na cidade de Jericó. Eles estão diante das muralhas de Jericó, e lá diante destas muralhas, toda a cidade, o capítulo 6 do livro de Josué vai nos dizer que a cidade se fecha, ninguém entrava e ninguém saía da cidade. E por que eles estão trancados dentro da cidade? Este mesmo texto vai explicar o porquê que a cidade se fecha. A cidade se fecha por causa daquela multidão que chegou e se acampou diante dos muros de Jericó. Apenas para que você compreenda, Jericó era uma fortaleza. Diversos exércitos, diversos outros povos, os jebuseus, os heteus, já haviam tentado conquistar Jericó. Nenhum desses exércitos tiveram êxito. Existia uma inteligência muito grande em Jericó. Existia uma estratégia de guerra muito poderosa em Jericó. Então eles tinham muralhas que eram intransponíveis, muralhas que não permitia nenhum exército acessar o interior da cidade para conquistá-la. Josué chega com os filhos de Israel e estão acampados agora diante das muralhas de Jericó. Aquela multidão de pessoas, aquela numerosa multidão está ali, e Jericó vai temer, Jericó vai ficar com medo. Embora não existisse nenhum registro de que esses filhos de Israel houvesse vencido guerras, houvesse vencido batalhas, Jericó vai se amedrontar. E você pode fazer a pergunta: por que é que Jericó se amedronta? Por que é que Jericó está temendo? Por que é que Jericó está com medo? Eles têm uma fortaleza muito grande, eles têm muralhas intransponíveis, eles têm soldados de guerra, eles já haviam vencido e conquistado algumas batalhas. Por que temer este povo que não há nenhum registro até então que eles venceram nenhuma batalha? Eu explico para você. Já ouviram, já tinham ouvido falar, a fama deste povo já havia corrido em todo Israel. Qual fama? Este povo não é um povo comum, este povo é um povo que eles têm uma resistência extraordinária, em virtude da promessa que eles têm do Deus deles sobre a vida deles. É bem verdade que esse episódio de que as águas do Mar Vermelho se abriram para eles passar, correu por todo Israel, correu em todo o Egito, todos já estavam sabendo. Então em Jericó o medo era: nós precisamos temer, nós precisamos nos preocupar. Sim, este povo que está aí fora não é um povo comum, e dentre as características do povo de Israel, eu quero destacar uma, que é sobre ela que eu quero falar. Este povo, embora não tenha registro de guerras vencidas, eles têm uma promessa de um Deus feita há uns anos atrás, e esta promessa levou eles para o deserto e estava os conduzindo para a terra de Canaã. E
pastor? Eles aprenderam a sobreviver no ambiente onde todos os outros povos morreram. Eu vou repetir: a diferença dos filhos de Israel não é a quantidade de pessoas, a diferença dos filhos de Israel não é as armas que eles têm, a diferença dos filhos de Israel que estão acampados diante de Jericó não é a estratégia que eles estão tramando para acessar Jericó. Não, eles sobreviveram em todos os ambientes aonde os outros exércitos e soldados morreram. Jericó está com medo, porque Jericó está dizendo: o deserto onde eles passaram matou e dizimou muitos outros exércitos. Esse povo chegou aqui, eles sobreviveram ao deserto. Tem alguma coisa diferente? Esse povo sobreviveu ao calor do deserto. Tem alguma coisa diferente? Esse povo sobreviveu à figura do deserto. Tem alguma coisa diferente? Eu estou com a maior autoridade, que é a palavra de Deus, para dizer para a tua vida: Deus, Ele te fará sobreviver a esse deserto. Eu vou repetir, porque só 2 crentes entenderem e deram glória. Deus te fará sobreviver a esse deserto. Segura a mão levantada, lamando rabacalabaia. Eu quero liberar uma palavra, e quem quiser ir recebendo é só ir dando glória. A enfermidade não vai te matar, Deus te fará sobreviver. O vício não vai parar esse integrante da tua família, Deus te fará sobreviver. O teu casamento não vai acabar, Deus te fará sobreviver. Os sobreviventes abrem a boca e mandam glória de vitória para esse Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que tem algumas das pessoas que estão assentadas aqui hoje me ouvindo, que você veio arrastado. Eu sei que tem algumas das pessoas que estão aqui hoje ouvindo esta palavra. Você pode até estar sentindo uma dor, você pode ter sofrido uma desilusão terrível, e talvez você tinha todos os motivos para não estar aqui, mas Deus te trouxe, mesmo arrastando você veio, e a palavra dos céus para você é: eu te fiz sobreviver até hoje, eu sustentei a tua vida de pé até hoje. Não vai ser esse deserto aí que vai acabar com você, não. Eu vou manter você de pé. Você é sobrevivente desta batalha. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. O adversário, ele está olhando para você que está aqui, e ele está desesperado, sem entender como é que ela está na igreja dando glória a Deus. Se eu fiz a casa dela virar o avesso, mas você veio dar glória porque você é sobrevivente. O diabo está, o seu adversário, ele está se perguntando como é que ela está aqui adorando a Deus, se o marido dela é alcoólatra, ele está em casa quebrando tudo, você veio arrastando, chorando, com dor, e Deus está dizendo: você vem me adorar porque eu te fiz sobreviver. E hoje o adversário terá que entender: ele que achou que pararia a igreja, ele que achou que mataria você, ele que achou que pararia o propósito de Deus para a tua vida, os céus estão abertos hoje, e uma unção nova está sendo liberada sobre a nossa vida, e o Senhor está dizendo a nós: eu sustentarei a minha igreja, eu farei o meu povo sobreviver, nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja de Deus. Nada vai poder parar você. Eles agora estão diante das muralhas, e o questionamento é: o que este povo tem de diferente dos demais? Alguém em Jericó responde: eles sobrevivem aonde todos os outros povos morrem. É muita gente? É. Eles têm armamento sofisticado de guerra? Não. Eles têm homens
Neste grupo tinha crianças, neste grupo tinha homens velhos, já de idade avançada. E a pergunta ao olhar para este grupo é: como é que eles venceram o deserto? Como é que eles venceram o calor do deserto? Como é que eles se alimentaram no deserto? Como é que eles não morreram de frio e hipotermia no deserto? Como é que o calor do deserto não os matou? Como é que as víboras do deserto não os matou? É porque eles têm uma promessa, eles têm um Deus, e esse Deus fez eles sobreviverem. E na tua vida você está caminhando para um alvo, você está caminhando rumo à direção, a pegar o teu prêmio, que a Bíblia nos garante isso. E é possível que nesse deserto nós teremos que vencer grandes desafios, mas nós estamos nos alicerçando e nos alimentando da palavra, porque Deus está nos dizendo: a minha igreja, eu farei ela sobreviver para a glória do meu nome. O meu povo vai sobreviver. Glória! Os sobreviventes glorificam a Deus mais forte. Os sobreviventes da glória a Deus mais forte. Eles estão diante das muralhas. E agora, diante das muralhas, Deus vai dar uma direção. Deus vai dar uma orientação a Josué. E a orientação que Deus dá é: Josué, hoje, primeiro dia, você vai pegar os sacerdotes, junto com a arca do Senhor, o símbolo máximo da presença de Deus. Você vai rodear a cidade. E você vai dizer para eles tocar a buzina. Eles dão uma volta. Quem está em Jericó não compreende nada. É possível que quem estava em Jericó estava dizendo: esses aí estão loucos, não oferece perigo. Eles estão rodeando a cidade, estão cantando, estão gritando. Não vieram para guerrear. É o mesmo que acontece quando eu e você saímos de casa e viemos para a igreja. As pessoas dizem: são loucos. Eles ficam lá na igreja gritando, eles ficam lá na igreja dando glória a Deus, dando aleluia, achando que isso vai resolver. Eles nem imaginam que o poder da nossa adoração aqui atrai a presença de Deus para a nossa vida, e Ele faz aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. A primeira vez, no primeiro dia, eles vão dando uma volta por dia conforme o Senhor, e no sétimo dia Deus diz: é para dar 7 voltas. E quando der 7 voltas, vão me adorar. Vão dar a volta, o sacerdote vai tocando a buzina, e o povo gritará com grande grito: Josué, sim, Senhor, faremos isso. Quem está em Jericó não entende nada. O povo está rodeando a cidade, fazendo aquilo que Deus diz para eles fazerem. E aqui eu caminho para o final dizendo algo para você. O que faz você sobreviver, o que mantém você de pé, não é a capacidade que você tem, grave isso. O que faz a igreja sobreviver não é a capacidade que a igreja tem. Na verdade, o que nos mantém vivos, o que nos faz sobreviver, é a adoração que a igreja faz aqui. Os céus reagem em resposta a essa adoração, e as muralhas vão caindo, e nós vamos conquistando o impossível para as nossas vidas. Quem acredita que as muralhas caem hoje, levanta a mão e dá glória a Deus mais alto que você já deu em toda a tua vida. Oh, glória! Eles estão indo, fazendo exatamente aquilo que Deus fez, e você conhece o desfecho da história.
as muralhas caíram por terra, eles conquistaram Jericó e eles tomaram posse da terra que Deus havia os prometido. Eu finalizo esse momento da mensagem dizendo algo ao seu coração. Grave isso que eu vou te dizer agora. Não desista por nada da tua fé e de nenhuma das promessas que Deus te fez. Pastor, está difícil lá em casa. Deus te fará sobreviver. Pastor, está difícil no meu emprego. Deus te fará sobreviver. Pastor, na vida ministerial está difícil. Deus te fará sobreviver. Pastor, estão fechando as portas para mim. Deus te fará sobreviver. Pastor, estão dizendo que eu não vou conseguir. Deus te fará sobreviver. Pastor, estão dizendo que eu não vou chegar. Deus te fará sobreviver. Pastor, o diabo já disse que vai destruir a minha casa e a minha família. É mentira dele. Quem dá a última resposta é o Senhor Jesus para a tua vida. E hoje ele está dizendo: eu te farei sobreviver em meio à dor. Eu te farei sobreviver em meio ao deserto, em meio à crise. Te farei sobreviver. Te farei sobreviver. Te farei sobreviver. Cadê os sobreviventes? Levanta a mão e dê um glória a Deus de vitória. Os sobreviventes, levanta a mão e dê um glória a Deus de vitória. Esta será a pergunta que será feita. Qual pergunta, pastor? O que é que esta mulher tem que ela não desiste de ir para a igreja? O que é que este homem tem que ele não desiste de Cristo? O que é que esta família tem que eles não desistem por nada? O que é que este povo tem que eles não param por nada? Porque nós estamos debaixo de uma promessa e nós temos um Deus. E esse Deus vai nos fazer sobreviver a esse deserto. Esse Deus vai nos fazer sobreviver a esse deserto. Eles conquistaram aquilo que Deus havia prometido há muitos anos atrás. Eu os tirarei da terra da escravidão e os colocarei na terra que mana leite e mel. Vamos ter que atravessar o deserto? Vai. Lembra quando mandaram os espias olhar a terra? Os espias foram e voltaram dizendo: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas não vai ser fácil conquistar. A terra é boa, mas é impossível nós conseguirmos. Se é impossível aos seus olhos, fica tranquilo, Deus te fará sobreviver a este impossível. Se é impossível aos seus olhos, Deus te fará sobreviver a este sofrimento. Quem acredita nisso, fica de pé dando glória a Deus mais alto que você já deu. Fica de pé dando glória a Deus mais alto que você já deu. Levante as duas mãos para os céus, levante as duas mãos para os céus e diga: meu Deus. Mais forte, diga: meu Deus, eu creio. Mais forte, diga: eu creio que o Senhor vai me fazer sobreviver. Diga: eu creio que o Senhor vai me fazer chegar do outro lado. Diga: eu creio que a minha vitória já está liberada. Eu quero chamar para estar aqui diante da presença do Senhor agora aquelas pessoas que ainda não se renderam a Cristo.